Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos fiéis, a liturgia de hoje nos apresenta este magnífico mistério do qual se inclina a nossa inteligência para antepor a profundidade dos nossos afetos. A chegada do Messias supera o que a expectativa humana o definia. Um líder soberano, um revolucionário, um salvador da pátria de Israel. Tampouco um super filósofo, um super guru, mas sim Deus mesmo, o próprio Criador que nos visita e nos fala na nossa própria linguagem. E é por isso que ouvimos na epístola: Deus, que outrora tantas vezes e de tantos modos falara a nossos pais pelos profetas, nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo próprio Filho. Sim, o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e permaneceu entre nós. O que afinal quis afirmar São João com estas palavras? Diferente de uma aula de gramática, o apóstolo amado forja um conceito claro para definir a história da salvação. Verbo não quer dizer um termo gramatical, e sim um termo teológico, latinizado de palavra. Aqui, verbo e palavra têm o mesmo significado. E não se refere a um termo gramatical, mas um termo teológico que define a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno do Pai, que com o Pai e o Espírito Santo é um único Deus que sempre existiu, nunca começou, nunca findará. Ao afirmar o Verbo estava em Deus, São João define em termos que o Filho é gerado pelo Pai eternamente. E o Verbo se fez carne, afirma aquilo que chamamos de união hipostática. A união hipostática é um termo teológico que esclarece que Deus Filho assume a natureza humana. Portanto, em nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos duas naturezas distintas e unidas: a natureza divina e a natureza humana. Não, porém, uma confusão de pessoas, mas uma pessoa só, a pessoa divina do Verbo, o Filho do Pai, com ambas naturezas,
a natureza divina que sempre existiu e a natureza humana da qual é criador e que assumiu. De tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Exulta o mesmo São João. Sim, a encarnação é obra do amor de Deus por nós, que mais do que simplesmente expressá-lo, se faz presente de modo real. E é isso que contemplamos nesta singela manjedoura, mais do que termos teológicos, e sim em uma simplicidade não expressiva em palavras, mas neste gesto único, tão pequeno aos nossos olhos, mas tão gigantesco para a nossa realidade. Que a Imaculada Virgem Maria, a Mãe de Deus, a escada onde Deus desce, a escolhida para abrigar e colaborar no mistério da união hipostática. Ela nos apresenta seu Filho e nos ensine a amá-lo e a adorá-lo com a mesma intensidade de seu imaculado coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.